Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre vetores, nosso próximo assunto. Vetor é um número especial, tá? Porque ele precisa de mais informações para ser definido. Como assim? Cara, na natureza existem dois tipos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Um exemplo de grandeza escalar, temperatura. Qual a temperatura atual? Deve estar aí uns 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Eu entendi a informação. Faltam quantos minutos para uma hora? Faltam 10 minutos. 10 minutos. Entendi a informação. O que é uma grandeza escalar? É aquela que só precisa do número e da unidade. 30 graus Celsius. 10 minutos. E a informação está completa, não precisa de mais nada. Agora, a grandeza vetorial é aquela que precisa de mais e mais dados, como por exemplo, velocidade. Se eu falar para você que passou na orla de Iguaba um carro a 80 km por hora, você só sabe a velocidade que ele tem. Você não sabe se ele está indo sentido São Pedro ou sentido Araruama, né? Então faltam informações nesse dado que eu te dei. Então ela é uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial é um número especial e precisa do módulo, que é o tamanho, no caso, o que eu falei aqui, 80 km por hora, seria um exemplo do módulo. Direção horizontal ou vertical e o sentido, tá? São Pedro ou Araruama. Então aqui, essa representação do vetor é uma letra com uma seta em cima. Todo vetor começa em um ponto, que nós chamamos de origem, e termina em um ponto, que nós chamamos de extremidade. O módulo do vetor seria o tamanho dessa seta. Então, o tamanho dessa seta seria 80 km por hora. É um exemplo. Eu vou falar o seguinte. Quando eu quero calcular o módulo do vetor A, ou eu coloco ele entre dois tracinhos, ou simplesmente tiro a seta do vetor. Então, vetor A, módulo de A. Um exemplo para a gente continuar vendo, eu vou fazer exercício com vocês, fica tranquilo. Aqui eu tenho essa setinha, que é 3 e 4, tá certo? Vetor 3 e 4. O que significa? Significa que ele tem 3 unidades na direção x, ou seja, por ser um vetor inclinado, ele anda para a direita e anda para cima, tá certo? Então 3 unidades em x, 4 unidades em y. Vamos calcular o tamanho do vetor, esse comprimento? Cara, se isso aqui é um triângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O tamanho do vetor é igual ao comprimento em x mais o comprimento em y, todo mundo ao quadrado. Então, o tamanho do vetor é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O tamanho vai ser 9 mais 16, que dá 25. Então, o vetor é raiz de 25. Raiz de 25, 5 unidades. Então, quer dizer que o tamanho do vetor vale 5. Tamo junto? Então, qualquer coisa, volta esse vídeo. Se eu quiser calcular o tamanho do vetor, o tamanho ao quadrado é igual a parte em x ao quadrado mais a parte y ao quadrado. Só resolver isso. E quando você tem a soma e a subtração dos vetores? Então tem aqui a adição. A adição tem duas regras. A regra do paralelogramo e a regra do polígono. O que seria a regra do paralelogramo? Eu quero juntar esses dois vetores, um vetor A e um vetor B. Então para isso, o que eu vou pensar? Eu preciso criar uma figura de lados paralelos, por isso o nome paralelogramo. Então esse lado aqui é paralelo a B. Esse lado aqui é paralelo a A. Então eu vou falar que o vetor resultante começa onde todo mundo começa e termina onde ele se encontra. Então esse vetor C seria o vetor A mais o vetor B. Tá legal? Fechei um lado, fechei uma figura de lados paralelos, então é a soma vetorial. Ou eu posso usar a regra do polígono. Olha só. Maria saiu de casa e andou 5 metros para o norte. Beleza? Depois andou 10 metros para o leste. Você concorda que, se eu for traçar uma linha de onde Maria começa e onde Maria termina, não posso falar que essa é a reta que representa o deslocamento dela? E ver se não é exatamente igual à reta na figura acima. Essas duas coisas aqui são formas diferentes
de representar a mesma coisa, tá? Aqui eu fechei um paralelogramo, aqui eu só fechei um triângulo. Para isso eu peguei o vetor que estava aqui e joguei ele para cima. Tá legal? Mas é a mesma coisa. Seguindo, subtração ou diferença. Cara, eu tenho aqui ó, o vetor A e o vetor B. Quero subtrair os dois vetores, quero descobrir a diferença entre eles. Eu faço o quê? Eu ligo as pontinhas dos vetores. Beleza? Então já descobri quanto vale o vetor D. Eu vou falar que esse vetor D é um vetor B menos A. Aqui quem vem primeiro? A ou B? Pô, é o B, não é? Então eu vou falar que a seta aponta para ele. Então se fosse um vetor A menos B, a seta apontaria para o A. Então, adição, subtração. Regra do paralelogramo e polígono. Tá legal? Então vamos fazer alguns exercícios. Na página 16 eu separei essas questões. Essa aqui é da 17, mas tanto faz. Você vai ver o número aí. Então, o que acontece aqui na primeira questão? Ele quer que você calcule quanto é o vetor resultante. Este da letra A, B, C, só farei A e a B, quero que você faça C. Tá? Então, toma muito cuidado, presta bastante atenção, porque aqui tem um conceito novo. O que acontece? Eu tenho um cara aqui puxando o vetor, ou a bolinha, para a esquerda com 4 unidades. E tenho duas forças, sei lá, vou falar que são forças, puxando a bolinha para a direita com 7 e 3 unidades. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte. Esses dois carinhas aqui não estão puxando para o mesmo lado, então eles vão se somar, vão virar juntos 10 unidades. Tá certo? Agora, esse cara e esse aqui não são contrários, não estão puxando para sentidos opostos. Então, se quando está no mesmo sentido eu somo, sentidos opostos eu subtraio. Então, quem ganha? Pô, quem vai ganhar é o carinha da direita. Por quê? Porque ele é maior. Então, significa que a força que eu tenho aqui, ó, força, né, vai ser 6 unidades. Porque são 10 menos 4. Beleza? Próximo. Aqui embaixo. Eu tenho alguém puxando para a esquerda com 4, para baixo com 2 e para cima com 5. Já vou falar que o 2 é oposto ao 5. Então, esses caras são subtraídos. Sobra 3. Então, 5 menos 2, 3 unidades. Então, está puxando para cima com 3, está puxando para a esquerda com 4. Olha o que eu acabei de falar daquela história da soma. Vou fechar aqui o paralelogramo. Ó. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, o resultante é isso aqui. Ele é de vermelho para destacar mais. A resultante é isso aqui. Então, quanto vale a resultante? Cara, olha esse cara, olha esse cara. Não posso falar que eles são lados de um triângulo? Isso aqui é um triângulo. Então, o que você vai falar? Que vai ser a resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16. A resultante ao quadrado é igual a 25. Tira a raiz de 25, sobra 5 unidades. Então, esse é o valor da resultante, 5 unidades. Beleza? Então, seguindo. Na questão 2, ele quer saber, na letra A, o ônibus percorre 1.500 metros entre os pontos A e B, justifique. Ele está te perguntando quanto ele percorreu. Então, o que você vai ter que falar aqui? Bem, o ônibus ao andar na horizontal, cada quadrado tem 100 metros, então aqui ele anda 200, aqui ele anda 100. Aqui ele anda mais 100, então 400, mais 100, 500. Mais 200, 700. Mais 100, 800. Aí eu tenho que olhar aqui o quadrado. Mais 100, 800. Mais 300. Ou seja, ao todo, eu posso falar que o ônibus andou, o deslocamento dele vai ser quanto? 1.100 metros, ok? Só confirmando, aqui vai me dar 200, 400, 700, 800, eita,
200, 400, 500, 600, 700. Só conferir o tamanho aqui. Isso mesmo, 700. E verticalmente, 100, 200, 300. Ó, é 1000. 1000 unidades. Consertei aqui. Então eu sei que ele andou 1000 unidades. Isso é a letra A. Por quê? Porque o deslocamento, quando o problema fala deslocamento, é quanto ele andou de verdade. Agora, o problema pode perguntar para você quanto é o deslocamento vetorial, que eu acho que é a letra B. Letra B, qual é o módulo do vetor deslocamento? Agora é vetor deslocamento. Sempre que o problema falar vetor deslocamento, só te importa o quê? Aonde ele começa e aonde ele termina. Ou seja, esse é o vetor deslocamento. Origem, extremidade. Mas vamos pensar. Concorda que na vertical é como se ele tivesse andado 300 metros? Não posso falar isso? Na horizontal, não é como se ele tivesse andado aqui, ó, 400 metros, contos quadrados. Então, como é que vai ficar o módulo do vetor de deslocamento? Vou colocar aqui resultante, tá? Chamar ΔS vetor. Então, ó, que é a nossa resultante. Resultante ao quadrado é o quanto ele andou em x ao quadrado, mais o quanto ele andou em y ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado é igual a 160.000 mais 90.000. Tá legal? Então, essa resultante ao quadrado vai ser aqui 25, 1, 2, 3, 4, 250.000. Tirando a raiz disso, você vai ter aqui 500 metros. Repara que é um padrão. Olha, isso aqui é um triângulo 3, 4, 5. Isso aqui é um triângulo 300, 400, 500. Se os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa automaticamente é 5. Tá legal? Seguindo, próxima questão. Questão 5. Ele fala que um ultraleve está viajando para o leste com velocidade de 120 km por hora, mas está batendo um vento para o sul com 90 km por hora. Então, se o ultraleve estava se movendo para lá, mas o vento empurrou ele para cá, concorda que o deslocamento do ultraleve pelo paralelogramo vai ser nessa direçãozinha aqui, ó. Certo? Então, preciso calcular quem? A resultante. Então, o módulo da resultante vai ser 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. O problema pede isso, o problema pede a velocidade resultante. Então, ó, o que vai acontecer? R ao quadrado é igual a 14400 mais 8100. Então, a resultante ao quadrado vai ser, somando esses caras, dá 5, 8 com 4, 12, vai 2, 2, 2, 5, 0, 0. Logo, essa resultante é igual a raiz de 225. Raiz de 225 vai me dar 150. 150 km por hora nessa direção. Essa direção é o sudeste. Beleza? Então, gabarito é letra A. Certinho? Então, galera, um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Segue a orientação que eu botei no plano, beleza? Faça os exercícios que faltaram de 1 a 5. E no final de semana você termina fazendo os exercícios para aprofundar. Show de bola? Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.